um resumo para você da máquina, de forma objetiva, mas de forma ampla também, para que você entenda todo o contexto do carro. Então, começando aqui pela parte do cofre. É um carro que já passou por várias manutenções, a gente vê que tem um histórico aqui de coisas trocadas, tá? Então, começando pelo simples, aqui a bateria é nova, uma bateria Moura, ela está bem novinha, 2023, está com 85% de vida, segundo a nossa medição. Aí os fluidos estão bons também, inclusive esse fluido aqui é novo, né? Mas aí que está o X da questão. Por que ele é novo? A gente teve um problema aqui no sistema de arrefecimento, tá? Então eu monitorei com o scanner aqui, o carro não chega na temperatura de funcionamento ideal, então provavelmente a gente está com algum probleminha de válvula termostática. Se foi resolvido de forma parcial, não de forma muito objetiva. E o que acontece? Ele tem em todo o cofre dele, limparam, tá? Mas assim, a gente acha vestígios de vazamento de fluido de arrefecimento. Então tem uma historinha aqui, não está muito bem contada. A temperatura não está trabalhando da forma que deveria estar. O coxinho superior aqui já foi trocado, entretanto esse coxinho aqui de baixo ele está estourado. Eu vou detalhar melhor em fotos aí para você. Aqui no defletor, né, na entrada de ar aqui, a gente tem um ressecamento que acaba quebrando, né, por conta do calor da turbina aqui. Deixa eu até tirar para você aqui, para você entender o que eu estou falando. Então, aqui é uma área muito quente, então acaba esquentando e comendo o plástico aqui, ele resseca e quebra. Aqui depois da turbina, você vai ver que tem um resíduo ali também, é um dos que eu te falei, tá, em relação ao vazamento. Então a gente tem um vazamento, houve um vazamento aqui, né, não está vazando agora, mas houve um vazamento aqui que caiu lá em cima do alternador também. Então a gente fez o teste de funcionamento elétrico e tá ok, mas tem essa história aqui, tá bom? Frente do carro é selada, faróis originais, não teve nenhuma batida, nada de grave, e pintura toda original também. Vamos para mais detalhes. Agora a parte estrutural, lataria, frente, traseira. Nesse aspecto aqui o carro é bem legal. Ele não tem nenhuma repintura de lataria, está bem cuidado, tem poucas marcas de uso, pouquíssimas coisas aí. Ele já teve um trabalho aí de estética feito provavelmente recentemente. Aqui é uma sujeirinha só, tá? Ela sai. No geral o carro tá bem legal nesse quesito aí. Todos os vidros são originais Mercedes da época de fabricação do carro. Funcionamento geral, todas as luzes, ar-condicionados, difusores, comando dos vidros, som, multimídia, conectividade com celular, todos os botões do interior, teto solar, rede do teto solar, fechamento de portas. Nesse aspecto ele tá bem tranquilo. Agora aqui a gente vai para outro ponto que entra com uma observação aí. Os pneus da frente eles já foram trocados. Uma marca chinesa, né, que não é muito recomendado para um carro desse nível aqui se você pensa em longevidade, desempenho, durabilidade, mas dá sim para ser usado normalmente. O que acontece aqui? Aqui a gente já tem um pneu um pouco cansado, ele está com um desgaste irregular de um lado para o outro. Então a gente mediu aqui os sulcos, significa um pouco de desalinhamento. No outro lado a situação está um pouquinho pior. Então aqui a gente tem um pneu que necessita ser trocado imediatamente. Então na verdade os dois, né? O par de pneus aqui já não existe mais. E esses aqui ainda são os originais do carro, que já estão com início de ressecamento, certo? Então são pneuzinhos aí que precisam de troca. Quando a gente vai para a parte de freio, o que acontece aqui? Temos rebarba nos discos dianteiros, bastante rebarba. Então é um disco aí que na próxima troca de pastilha imediatamente também tem que ser trocado, tanto o dianteiro quanto o traseiro. O traseiro, pela medida, ainda aguenta um passe, ou seja, dá para dar uma rebatida nas pontas desse disco e retrabalhar ele e continuar usando. Agora o dianteiro precisa de troca imediata. Parte de suspensão, não tem vazamentos, não tem folgas, não tem nada. O ideal seria eu dar uma volta com o carro, mas aqui não tem espaço físico, né? Não tem como a gente tirar o carro aqui pelo que eu vi. Eu vou conversar com os rapazes ali para sentir o comportamento de suspensão dele também. Então ficam essas observações aí em relação a desgaste de pneus e freios, tá? Suspensão, pelo que eu pude ver aqui, os coxins, as torres dos amortecedores sem vazamento, então ainda é algo que não tem nada a ser apontado, somente essa questão que eu te falei aí. Então vamos agora somente aos pontos que preocupam, aos pontos que a gente define, né? Isso é uma boa compra ou não. Então quando a gente fala principalmente do sistema de arrefecimento desse carro aqui, a gente não tem uma precisão de funcionamento, principalmente pela temperatura que ele está funcionando, tanto o que ele mostra no painel quanto o que ele mostra para mim no scanner. E aqui a gente já tem um histórico de serviços aí
e de coisas que aconteceram, né, no passado desse carro, como um vazamento, como uma quebra de uma válvula termostática ou o próprio rompimento de uma mangueira, que pode ocasionar um problema mais grave de cabeçote. Então ele tem marcas de parafusos soltos do cabeçote também, ou seja, já teve uma manutençãozinha mais pesada aí. Quando a gente fala no estado geral aqui, coxim superior trocado, inferior ainda não foi trocado. Lá da parte de baixo, os coxins também já tem um pouquinho de desgaste, então andando a gente sentiria ainda mais essa folga aqui, ou seja, aqui a gente já tem alguns pontos de manutenção aí a serem tratados, tá? E com muita atenção, porque são coisas importantíssimas. Desgaste dos dois pneus, né? Esses aqui, ele lixo, tem que trocar. Desgaste do pneu traseiro também, não por conta de estar no final da vida, mas por conta de idade e de ressecamento. E o sistema de freios também, tá bom? Resumidamente é isso aí e são essas mais as minhas preocupações, ou seja, não sei quanto você está pagando no carro, mas se for pegar ele, vale a pena dar uma baita negociada, ou se tiver com preço ali competitivo com outros, vale a pena olhar outra coisa que esteja mais íntegra, tá? Que tem um histórico um pouquinho melhor. Apesar do carro não ser ruim de lataria e de pintura.